Lá pelos meados do século XIX, o sertão nordestino estava mais perdido que gado sedona. Era uma terra sem lei. A violência era quase que um costume. Os bons modos e a educação não tinham vez no dia a dia do cabra rude e dos valentões que vieram junto com a civilização do couro. O ano era 1875, da Vila de Varas, das quebradas do sertão nordestino, onde perder o respeito era pior que se danar de vez. Naquela época, o desaforo, uma desonra, um falso testemunho, eram coisas que se resolviam na ponta da peixeira, ou então pela boca de um trabuco. O sertão de sangue, a coragem e a sede de justiça se chocavam contra a crueldade e a tirania, deixando marcas na história e na lenda do terrível cangaceiro Adolfo Rosa Meia-Noite, a Fera de Varas. O Pajeú começou a ser povoado por volta de 1667. Mais de 100 anos depois, perto da Serra do Jabitacá, havia uma extensa área de terra chamada Volta. Nesse tempo havia um povoado conhecido como Fazenda de Varas, Fazenda Varas da Volta. Essa fazenda, que fazia parte da freguesia da Inhazeira, virou vila quando começaram a construir, em 1818, uma capela, através do capitão Francisco Barbosa da Silva. Estamos aqui no distrito de Jabitacá, interior de Pernambuco, mais precisamente em frente à capela de Nossa Senhora da Conceição. Capela esta, iniciada em 1818 por Francisco Barbosa da Silva, ou Francisco Barbosa de Sobral, segundo Vasconcelos Galvão, no dicionário coreográfico brasileiro, e foi finalizada pela sua esposa Leonor em 1837, segundo também o padre João Jorge Hitveld, no livro Padre Carlos Cotado e Afogados da Inhazeira. Essa capela seria erguida no Riacho da Volta, mas por questões relacionadas à proximidade com a Inhazeira e também com desentendimentos relacionados às famílias locais, Francisco Barbosa resolve se mudar para a região do Riacho das Varas e troca alguns terrenos que ele tinha recebido de herança com o senhor Manuel Inácio, que era nessa região do Riacho das Varas, e toda essa terra fica doada para o patrimônio da capela que ele iria erguer em homenagem à Nossa Senhora da Conceição. E este termo de troca dos terrenos foi assinado em 13 de março de 1832, e é justamente aqui nesse cenário onde, em outubro de 1875, Adolfo Rosa Meia-Noite entra para o cangaço. 3 anos depois de acabada a capela, na Vila de Varas, por volta de 1840, nasceu Adolfo Alves de Freitas. O menino com sangue nobre inglês, pois dizem que seu avô, Richard Blade, que nasceu na Inglaterra, era parente do rei Ricardo Coração de Leão. Contam que quando Richard tinha uns 11 anos de idade,
aprontou das suas em Londres, atirando o tinteiro na cara do professor. Com medo do castigo, que viria com certeza, o moleque se escondeu no navio, comandado por um tio, que quando descobriu a bordo, já estava em alto mar. Chegando ao Brasil, sem ter como cuidar do moleque, o tio o deixou aos cuidados de um suíço e foi logo planejando em depois casar com uma de suas filhas. Isso por causa do sangue azul e da herança que o moleque teria direito. Mais tarde, quando o suíço teve que se embriar sertão adentro, levou o garoto, que já estava ficando um homem, um rapazinho. Na viagem, deram uma parada na fazenda de um tal Joaquim Amorim, aqui na volta. Foi lá que Richard se encantou com a vida do campo, com tanto bicho, leite e queijo, e ainda se apaixonou por uma cabocla, filha do patrão. Quando voltava ao Recife com o suíço, Richard deu no pé, voltou para a fazenda, onde acabou se casando com a cabocla. E era do Siqueiro Cavalcante, descendente do Mameluco Amorim, que diziam ainda ter sangue dos índios da Serra do Jaritacá. O Amorim dava um boi para os índios, eles matavam na frente daquela casa minha ali. Ele fazia uma coisa grande, matava, jogava o boi dentro, assava o boi, ia cortando com saimoura, com tudo, comendo. Tirava couro não, cortava com tudo. Comia, quando enchia o bucho, mais de 100 índios, aí eles saíam até um do outro, pisando no pé um do outro. Vinha 100 índios, você só viu o pé de um. Eles andam pisando em cima do pé um do outro, para não deixar muito rastro. Com o tempo, o sobrenome Blake foi logo trocado por Brito, por conta da dificuldade que a turma daqui tinha de falar esse nome esquisito. E assim, o tal Richard Blake virou Ricardo Brito. Esse inglês virou fazendeiro de sucesso aqui na região, viu? Espalhando a família pelo sertão adentro, pelo Mochotó e pelo Agreste. Vim para a fazenda do Amorim aqui, aí ficou aqui. Rapaz, de novo, ficou trabalhando, mas o Amorim ficou trabalhando, ficou por aí depois aí foi casou ele com a filha dele, do Amorim. Casou e aí construiu a fazenda para ele lá no Tabuado. Aí lá foi onde ele gerou essa família todinha. A família do igreja é grande, a família é grande mesmo. Era um rebanho. Seus descendentes tinham pele clara, olhos azuis e eram altos, coisa rara de se ver por aqui. Mesmo chamado de volta para Londres para receber uma herança, Richard, ou Ricardo, preferiu ficar com a família, mas o destino predou uma peça, quando seu neto, Adolfo Rosa, entrou pro pedaço, manchando assim a sua reputação, e a coisa desandou de vez para essa família. Na Vila de Varas, Adolfo Rosa era tido como um galã, conquistando o coração de todas as meninas da redondeza. Adolfo era um homem vistoso, muito vaidoso, muito namorador, tocava violão bem. Mas o cabo era esperto, virou logo na mais bonita e cobiçada, filha de uma viúva que diziam ter muito dinheiro. Só que tinha um subdelegado, de nome Padre Quaresma, que morria de inveja da paixão da moça por Adolfo, e arquitetou um plano para tirar o cabra da jogada. Armou então um esquema para meter Adolfo no xadrez, acusando o infeliz de roubar um cavalo. Uma baita mentira. Achou umas testemunhas dos quisséis, todo armado para sujar o nome do rapaz e afastá-lo da moça. No sertão, o cavalo é quase como a própria sombra de um homem. Ser chamado de ladrão de cavalo era uma desgraça, um crime que manchava mais que qualquer outro crime. Ele saiu essa revolução dele com Padre Quaresma, ambicioso, aí mandou prender ele. E ele sofreu muito. Adolfo, depois de preso, foi arrastado até a cadeia da Inhazeira. Como cadeia antigamente era mais frouxa que vestida de velho, o amarraram no tronco, sem entender patavina nenhuma do que estava acontecendo,
Adolfo só veio a sacar que estava lá o roubo de cavalo quando um tenente despejou a verdade da mesa, botando a culpa na conta do comissário Padre Quaresma. Como uma espécie de aviso, o tenente Paiva, munido de uma vara de espichar couro, bastante resistente e flexível, deu 20 bordoadas nas costas do pobre rapaz. Cada chicoteada atiçava mais ainda a ira dele, enquanto o desejo de vingança fervia na sua cachorra. Mesmo com a dor castigando, era a dor da alma que machucava mais, e só sairaria quando fizesse justiça com suas próprias mãos. Adolfo Rosa ficou acorrentado no canto imundo por uns 15 dias, sem nem poder ver a família. Poçô, um camarada, descobriu onde ele estava e a coisa era tão séria que avisou lá a família que, se não se apressasse em soltar Adolfo, ele ia bater as botas na prisão. Depois de saberem do ocorrido, a família se juntou no conselho para ver o que dava para fazer para tirar o cabra da cadeia. Apesar de todo mundo estar fervendo de raiva, só 2 cabras machos, Manuel, que mal tinha 16 anos, e Manuel Piauí, toparam resgatar Adolfo. Eles saíram rumo à Engazeira, encarando a parada, e parecia mais ser uma missão suicida. Foi Novelino, Mané Luciano e Mané Adolfo. Foi 3 homens tomar eles. Tinha 25 soldados, né, na Engazeira. Eles foram lá e tomaram ele, com a corrente no pescoço. Naquele tempo, cadeia não era um lugar decente, nem tinha um canto para fazer as necessidades, obrigando os presos a se virarem no mato. Nesse dia em questão, o preso estava sendo escoltado por 3 soldados. Sem nem desconfiar, e estavam andando para cair numa emboscada. Quando chegaram perto do lugar onde os presos faziam a faxina, foram pegos de surpresa pelos 2 homens armados. Mandamos soltar o preso ou comer terra. Com as ameaças, um dos soldados, e já tinha um pé na copa por problemas no coração, tombou ali mesmo sem vida, enquanto o outro se escafedeu, e o terceiro foi desarmado para não azedar a missão. Dando coronhada dos 2 chamados. Mataram um logo, aí tomaram ele, aí pegaram as cabeceiras do da Engazeira e subiram com ele com a corrente no pescoço, por terminar de tirar a corrente dele para dentro dessa Paraíba, mas tiraram a corrente dele. Então eles partiram em direção à fazenda do Riachão, que era do tenente Pedrosa, padrinho de Adolfo. Mesmo sendo só 3 léguas, levaram o dia todo de viagem por causa da fraqueza do rapaz. Sorte deles que era tempo de chuva, quando é mais fácil achar umas coisas para comer, tipo ibu e mel de abelha. Na fazenda do padrinho, Adolfo ficou 22 dias se recuperando, antes de ser levado para a casa de um tio chamado Elisbom, lá na Serra da Solidão. Desmoralizado e desprezado pela família, Adolfo não teve outro jeito senão buscar justiça com suas próprias mãos. Vendeu uma vaca por 10.000 réis e comprou um granadeiro, uma calça e bastante munição. Só testando a arma para eles pegavam uma arma de alcance. Aí conseguiu apanhar um bacamarte, botou até o nome dele de Buzeiro. Fez umas balas de azeite de tacho e partiu sorrateiramente para Varas. Na escuridão da noite, pois naquela época não existia energia, Adolfo se aproximou da vila com cautela, usando o cemitério como esconderijo, pois naquela época o cemitério era grudado na igreja. Segundo o historiador e pesquisador Ione Sampaio, em entrevista concedida pelo poeta Quincas Rafael, aqui de Jabitacá, quando Adolfo Rosa Meia-Noite vem à procura de Padre Quaresma, ele se aloja e faz a tucalha no antigo cemitério das Varas, e hoje fica localizada o salão paroquial de Jabitacá, que era aqui o cemitério antigo, onde provavelmente Adolfo Rosa Meia-Noite fez a tucalha e seguiu em direção à casa onde morava José Inácio dos Santos Quaresma, popularmente conhecido como
Padre Quaresma, que era o subdelegado aqui do distrito de Varas. E nós agora vamos seguir direto para a Casa de Pedra, onde em outubro de 1875, o Padre Quaresma é alvejado por Adolfo Rosa Meia-Noite e vai a óbito. Definiu, chegou até a porta do seu inimigo. Por coincidência, o subdelegado estava falando mal dele para sua mãe, que morava naquele local. E isso só aumentou a sua fúria. Desde a fuga, Padre Quaresma vivia contando vantagem, dizendo que se Adolfo conseguisse escapulir da polícia, não escaparia do seu dedo, nem das armas dos seus capandas. Um portador chegou, sabe quem tá solto? Ele tá aqui na hora. É o Adolfo Rosa. Aí ele disse, tá bom, mas ele não escapa da boca do rifle de Guatiri, não. Ele escapou dessa, mas de outra ele não escapa, não. Após o estouro que fez a vila inteira de Varas tremer, o comissário de polícia, Padre Quaresma, toma sem vida ao lado da mãe. Aí o padre vinha da fazenda dele, lá da Glacier. Quando entrou dentro de casa, sentou, saiu. Aí foi no dele lá, detonou o Bagamar. Fui bem mal nesse quadrinho dele assim, cortou o cara. Vai acalmar a boca, era um bomba assim. Touro, essas partes dele, tudo tava, acabou com ele, tá só o rombo. A velha mãe dele vinha do quarto. Foi tão grande o tiro que deixou todo mundo surdo. Quem estava de atacar ficou todo mundo surdo com o cara do Iuzeiro. Aí quando a mãe chegou, meu filho, você já está morto. Aí foi onde ele caiu. Estamos aqui em frente à Casa de Pedra, aonde Adolfo comete o seu primeiro crime e entra para a vida do cangaço. Aqui fica localizada a sala da casa. Essa cruz aqui, ela pertenceu ao primeiro cruzeiro aqui de Japitacá, ainda Varas, né? E foi substituído por outro. Aqui ficou uma das dependências, um quarto. E aqui o corredor que leva até a cozinha. E aqui também mais duas dependências e o quintal. Estamos aqui na Casa de Pedra. A Casa de Pedra, ela é construída na época com resto de pedra que sobra da construção da capela, né? Essa parte externa dela, ela é toda na pedra, e a parte interna, ela é feita de taipa, né? De barro e varas. A história oral diz que Padre Quaresma é alvejado por Adolfo Rosa Meia-Noite pelo buraco da fechadura. Eu alcancei ainda a porta que existia, e eu vou dar uma demonstração e
onde ficava a fechadura e o porquê que eu não acredito muito que esse tiro tenha sido pelos buracos da fechadura. Ele não teria um apoio para desferir um tiro certeiro pelo buraco na fechadura. Aqui, nem aqui, e nem aqui também, que já ficava abaixo da fechadura e o tiro teria que ser para cima. Ou então ele atirasse assim. Lembrando que essa arma aqui é um granadeiro, que é uma arma da época, e que Adolfo Rosa Meia-Noite tinha uma arma dessa, o qual ele apelidava de umbuzeiro. É uma arma pesada e qualquer movimento brusco pelo peso dela poderia tirar a direção do disparo. Pela questão do horário, que vai acontecer entre 18 horas e 30 minutos, é o que relata Belarmino Pinto de Paiva. E eu creio que Adolfo, ao ver a porta aberta, pelo menos a parte de cima, ou ao veja Padre Quaresma daqui mesmo da porta, ele poderia estar aqui na sala ou ali na cozinha, que é próximo, ou então ele abriria a porta, adentrava a casa e em um desses compartimentos, que não se sabe ao certo, ele faz o disparo contra o Padre Quaresma. Outro fato também a ser observado, que não é menos importante a respeito de Padre Quaresma, é que ele não ocupa só o cargo de subdelegado do distrito de Varas. Em 1869, ele já é nomeado para dirigir a cadeira de instrução primária da povoação. Então, antes de ser subdelegado, José Inácio dos Santos Quaresma, ou Padre Quaresma, como ficou conhecido, foi professor também na Vila de Varas. Com a vingança feita, a escuridão no coração de Adolfo se dissipou. Mas agora, eles seriam dos mais procurados pela justiça. Ele era um trabalhador, ajudava o pai, fazia as coisas, tudo direitinho. Ele entrou no mundo do crime e depois pegou essa questão com o padre. Aí foi que ele entrou na bandidagem. Mas o resto é trabalho mal pai. Para evitar problemas para a família, Adolfo se mandou para as bandas de Malta, na Paraíba, onde tinha parentes de seu pai, Leandro. Mas ao saber das perseguições que sua família enfrentava por sua causa, juntou uns camaradas e veio enfrentar os perseguidores. Como fugitivo da justiça, adotou o nome de Adolfo Meia-Noite e liderou um bando de cangaceiros, com dois de seus irmãos da equipe, Nobelino e Manuel, além de outros como Oiticita, Almeida e Cabeça Chata, entre outros. Quem primeiro entrou no grupo foi Nobelino. Eles eram mal. Adolfo nunca deu um tiro no homem e também ele nunca deu um tiro no homem para ele ir lá e acabar de furar com ferro. Ele não furava ninguém. Ele dá o tiro lá, ele dizia lá e se vire. Se ele escapar, escapou, eu não furo ninguém. Agora Nobelino se sagrava. Pegava, tinha a faca, a goela, cortava e sagrava. Era uma fera. Ele matava um e sagrava para beber o sangue. Nobelino era mau. Juntos espalharam o terror pelo sertão do Pajeú e também na Paraíba. E em 1877 já dominavam toda a região aqui do Pajeú. Esse documentário é importante porque abre portas para que outras pessoas que não conheciam o distrito, que não conheciam o potencial e as riquezas históricas de Jaboticabá, passem a conhecer, a divulgar esse museu a céu aberto que é Jaboticabá, de seus casarinhos, suas igrejas. É até triste a gente dizer que algumas pessoas não conhecem essas histórias, não conhecem a história de Adolfo Meia-Noite, o drama que foi, que ele viveu, que levou
Adolfo Meia-Noite ao cangaço. Não estou justificando, bem dizendo que seja herói ou bandido. É mais que é histórico, isso ninguém pode negar. É que houve, a história aconteceu, tornou-se um nome na região do Nordeste todo conhecido, de tudo que aconteceu com ele e da figura que ele se tornou. Assim como também não conhecem locais turísticos, pontos turísticos aqui, como o antigo engenho que tem na comunidade da Vazia das Quilombolas, as fazendas, como Fazenda Morcego, Fazenda Carnaíba, que tem mais de um século, tem móveis e tem uma estrutura, uma arquitetura muito interessante para ser conhecida. A Serra do Monte Alegre, conhecida também como Paraíso das Pedras, que é um ponto turístico interessantíssimo para ser conhecido. Então, a gente faz esse apelo para que a comunidade divulgue, para que a comunidade visite, conheça a Igreja de Nossa Senhora da Conceição, a Praça de Jabutacá, enfim, todos, a Casa de Pedra, os locais por onde Adolfo Meia-Noite passou. Então, é um apelo que a gente faz que as pessoas valorizem mais a história de Jabutacá e isso traga turistas e recursos, consequentemente, para o distrito de Jabutacá. Uma das ideias desse documentário é justamente de desmistificar alguns pontos relacionados à figura de Adolfo. A primeira é a respeito de uma fotografia que roda pelas redes sociais que se referem a Adolfo. Só que aquela foto não é Adolfo, é outro cangaceiro, o Antão Godet, que era aqui da região da Ingazeira também. Até hoje não foi encontrado nenhum registro fotográfico de Adolfo. Outra questão também é que confundem muito o Meia-Noite, que fazia parte do grupo de Lampião, com Adolfo Meia-Noite. E a outra coisa a ser desmistificada é em relação à casa onde Adolfo Meia-Noite nasceu. Muitas imagens, vídeos referem-se a esta casa aqui, que a única coisa que tem a ver com Adolfo é a questão do parentesco do dono dessa casa, que era o senhor Elias Nobre, que era parente ainda de Adolfo. Mas essa casa aqui pertence à família Nobre, que era de Elias Nobre. Hoje é Marciano, filho dele, quem é o responsável pela casa, e a casa de Adolfo Rosa, Meia-Noite, ou de Leandro Notarino de Freitas, que era o pai de Adolfo, nunca foi aqui nesse local. A casa se localiza próximo ali à casa de seu Antônio de Hélio. Estamos aqui agora às margens do Riacho da Volta, mais precisamente no local onde foi a casa de Leandro Notarino de Freitas e Henriqueta, os pais de Adolfo Rosa Meia-Noite. E foi aqui nesse local, que hoje não tem mais construção, que nasceu Adolfo Rosa Meia-Noite e os seus irmãos. Aí Adolfo morou por aqui, levou a vida toda por aqui. Se criaram aqui. Criou-se toda essa família, criou-se toda aqui, tudo. Irmã, tem um monte de irmã medonha. Essa família toda aqui, toda misturada, porque casaram com a família. Foi tudo uma família só. A casa ao lado é a casa de Raimundo, que era irmão de Adolfo, que foi construída após a derrubada da casa aqui. E nesse local aqui foi travado um dos grandes combates de Adolfo na região, que se inicia na Serra do Brejinho,
aqui a algumas léguas, no dia 21 de julho de 1878, não é? E termina aqui no sítio Volta, na propriedade do pai de Adolfo Rosa Meia-Noite. Devido às estripurias de Adolfo, sua família teve que dar no pé para evitar retaliações. Seu pai, sem aguentar mais as perseguições, decidiu levar todo mundo para a Baixa Verde, hoje chamada de Triunfo. Quando eles vieram atrás de Adolfo, não encontraram ele, aí prenderam o meu bisavô. Prenderam ele sofreu muito na cadeia. A fazenda ficou abandonada, levaram o velho preso, aí o irmão veio do Rio Grande do Norte, João Fernando de Freitas veio do Rio Grande do Norte, aí soltou ele, que era advogado. Aí fui lá e contestou lá com o juiz. Como é que um pai pode perder um maior de filho bandido, tudo de maior? Aí o juiz, o homem tá solto. Aí mandaram soltar ele veio-se embora. Quando voltou de Malta, Adolfo descobriu que os Quisséis, além de testemunhar contra ele na justiça, eram os que mais perseguiam sua família. Aí quando ele veio de lá, ele já veio revoltado. E para se vingar, ele foi lá e matou 2 dos Quissé. E esses Quissé, fui faço testemunha, fui para pacificar ele. Durante o confronto, também morreu Oiticica, um dos cangaceiros de Adolfo. Os Quisséis tinham um parede, um dos homens mais validos que o sertão deu cria, chamado Praxedes José Romeu. Após as mortes dos seus paredes, ele decidiu ir na fazenda Volta para vingá-los. Praxedes reuniu um grupo e cercou a Casa Grande, mas só encontraram pacífico o irmão deficiente mental de Adolfo, que acabou sendo morto pelo bando, apesar de ser apenas uma criança. Isso desencadeou uma série de eventos violentos, com armas falando mais alto que palavras, transformando o sertão num verdadeiro rio de sangue. A partir daí, o terror e a desgraça se alastraram pela região. Adolfo Meia-Noite tornou-se o mais temido líder do sertão, espalhando medo por mais de uma década. Em seu caminho, ele eliminou figuras importantes e autoridades, tornando-se um dos criminosos mais procurados e perseguidos desde o Mochotó ao sertão do Pajeú e também ao sertão da Paraíba. A perseguição contra o bando de Adolfo não vinha tanto da polícia, mas de civis, jagunços e cabras valentões a modo dos coronéis da região. Nesse tempo eles enviaram dois pistoleiros para vir matar o finado Adolfo, lá no pé da serra, na toca dele lá. Frau vinha ganhando 50 mil reais naquele tempo. E Frau vinha ganhando 50, outro vinha ganhando 50 e o negro da agora. Aí Frau vinha num cavalo grande, o negro veio e deixou longe, escondido, lá no pé da Baraúna. E Frau veio desaforado e veio para a porta da pedreira. Ele saltou do cavalo e disse: "Você é o espera da fama, Adolfo." Adolfo já pegou ele por baixo, o vozeiro aí. Oxe, ficou no terreiro. E aí ficou o negro da agora lá no pé da Baraúna. Contendo que a perseguidora saía para fora, ele atirar de pontos. E enquanto o vereador só cubando ele de carro. Aquele rio negro botou o peito, ele passou o ibuzeiro velho em cima do peito, o negro saiu bolando de água abaixo. Cruzou aqui, foi morrer na roda do sítio. Acharam com uns 3 anos, acharam a lançada dele, do negão. Acharam só uma da argola que ele tinha na orelha. O filho das Félix. Nas Félix no Curia, estava assando espinho. Com galho. Quando chegou lá, estava com muito dele lastrado bonito, aí ele chegou, cortando o espinho, aí de lado assim ele viu a tuia de osso. Aí ele cortando o espinho, foi olhar, quando chegou lá, ele achou a argola. Aí fechou, foram pro filho da Raimundo. Se o Raimundo eu achei agora lá no cima de uma tuia de osso, mas o negro da argola que Adolfo matou. O governo tinha pouco dinheiro para investir na perseguição, e o trem também só chegava até Vitória de Santo Antão. E para piorar, a seca de 1877 estava judiando, sendo uma das piores que já se viu. Uma falta de água sendo o maior desafio para quem via de fora.
Adolfo tinha como um dos seus principais rivais João da Luz, um cabra da política. Mesmo o Adolfo armando várias armadilhas para João da Luz, nunca conseguiu agarrar o cabra. Parecia até que ele tinha sido vencido. Apesar dos encontros frequentes com a polícia, Adolfo sempre se safava pela sua astúcia. Ele era um homem muito sabido, de oração forte. Ele tinha muita oração forte. A polícia cercava ele, dava 20, 30 tiros nele, ele tá tirando uma pedra dessa. A polícia ia pegando fogo. Pronto, nesse bloqueio que a polícia deram aí na Serra do Teixeira, deram 25 tiros dele, de compré, uma espingarda, que a polícia usava. Deram 25 tiros dele, nas costas dele. A começou pegando fogo, ele correu. Quando que ele tivesse, ele se cantava. Nas orações dele se cantava. Até hoje, dá para ver no distrito de Javitatá as funas e as trincheiras que Adolfo construiu. Hoje as mais famosas são aí o Sítio Volta e a da Serra do Brejinho. Aqui na manga do papai, nessa manga do vizinho ali, nessa outra manga do outro vizinho aí tem 3 trincheiras, ainda conheci elas tudo em pé ainda. As paredes, só não as pé. Mas as paredes estavam tudo em pé, assim, nós de machado pegando mocó. Nós moleques novos, os cachorros, tinha muito mocó, os cachorros moravam dentro da sua. Aí nós pegávamos. Aí foi desmanchar as cercas de pedra, aí desmanchava as casas, tudo. 3 casas de pedra aqui dentro. Uma aí na Torre Vidal, outra nessa manga minha aqui, que nós fomos, vai da serra. Eles faziam as trincheiras para brigar. Eles faziam aqueles muros de entulho, que era para brigar. Ficava deitado e só atirando. Eles descobriam para ficar mais protegido. Encontrava, quando a polícia vinha, encontrava muita coisa, tirava, quebrava, jogava tudo fora para desamortar de dentro. Mas eles vinham duro. Eles assaltavam, eles pegavam muito dinheiro. O Mané Adolfo, com a Fula, isso aqui era o revés da fazenda do pai dele, filho Adriano. O canto era lá nessa manga de Antônio Vidal. Aí no canto lá ele deixou uma goela de ema com 2 quilos de ouro. Quando eles bateram nele lá, que ele estava vivo ainda, ele falou, ele mandou um recado pro pai pegar o dinheiro. Ele estava enterrado. Dentro daquela metia a cruz. E arrancava. Botando no chão, você morria de fome e não tirava. Em relação ao material apresentado por mim nesse documentário, se faz através da história oral, através de pesquisas, comprovações documentais, praticamente tudo que o seu Antônio falou bate com os documentos que eu venho encontrando, né? Questão de prisão, de morte, tudo isso. Eu tenho aqui em mãos documentos que são retirados de livros antigos mesmo, vocês podem ver, né? Inclusive aqui tem o óbito de Adolfo, tem o óbito de Manuel Adolfo. Enfim. Estou aqui sentado ao lado de seu Antônio Alves de Freitas, conhecido por seu Antônio de Hélio, filho de Elísio Alves de Freitas, que era filho de Raimundo, irmão de Adolfo Rosa Meia-Noite. Estamos sentados aqui no alpendre da calçada que era do finado Leandro, e aqui era caminho de passagem para as trincheiras de Adolfo. Uma delas ficava ali na Serra das Trincheiras, né, seu Antônio? Trincheira, E teriam mais 2, uma abaixo da Serra das Trincheiras, que é onde ele mata o Negro da Argola, né? Exato. Adolfo mata o Negro da Argola. E numa terra próxima aqui, como disse o Antônio de Hélio, umas 300 braças de distância, também tinha uma das trincheiras que provavelmente é a trincheira onde houve o tiroteio que se inicia na Serra do Brejinho e termina aqui na fazenda na Fazenda Volta, na casa de Leandro Notarino de Freitas, a casa do pai de Adolfo Rosa Meia-Noite. Agora estamos aqui a alguns quilômetros
Serra do Brejinho, um dos esconderijos do cangaceiro Adolfo Rosa Meia-Noite. E é justamente aqui, nessa serra, aonde se trava um dos maiores combates do cangaceiro com as polícias locais. O capitão da Força Nacional, Frederico Veloso, ele vem para Ingazeira justamente para combater Adolfo Rosa Meia-Noite e os cangaceiros da região, né? No dia 21 de julho de 1878, ele segue com uma tropa de policiais e de mais alguns civis também em direção a Monteiro, porque soube que Adolfo estava por aquela região. Mas logo em seguida ele é informado que Adolfo se encontra aqui em uma das suas furnas, na Serra do Brejinho. E aqui se trava um dos maiores combates de Adolfo Rosa Meia-Noite. Ele consegue fugir das tropas e é perseguido até o Riacho da Volta, onde acontece mais troca de tiros, mas mesmo assim Adolfo consegue fugir da Volante novamente, e é onde a sua esposa e um escravo, que inclusive estava com ele aqui no combate e sai ferido, não é? São presos, são levados até a Ingazeira, mas quando o comandante vê que não consegue mais achar Adolfo, solta a esposa, o escravo e também uma criança que estavam junto com eles lá no Riacho da Volta. O Brejinho fica a aproximadamente 25 quilômetros do distrito de Jabitacá e em torno de 10 a 15 quilômetros do Sítio Volta, local onde Adolfo era morador. E também fica próximo à divisa do estado da Paraíba com a cidade do Monteiro e bem próximo ainda das fazendas Socorro e da Vazinha dos Quilombolas. Inclusive, onde estamos agora fazendo essas imagens, era uma das rotas principais de acesso da cidade do Monteiro para essa região aqui da Vazinha, do Socorro, principalmente da Volta, e que seguia para o distrito da Ingazeira na época. O maior erro de Adolfo foi entrar numa guerra com a família dos Dantas. Delmiro Dantas pegou a questão lá com o inimigo lá. Aí ele sabia que o governador estava encostado lá. Era Figueiredo, era cunhado do governador. Aí ele foi, mandou chamar Adolfo Rosa. Adolfo Rosa, mandei ele chamar para você matar Figueiredo. Silqueira? Figueiredo é meu cunhado. Aquele homem me tirou de circo. Eu cercado com 20, 30 homens da polícia, me cercando. E eu saí fora dele. Eu dava graças a Deus a ele. Porque ele arrochava fogo lá, a polícia corria. Aí o Delmiro Dantas era amigável. E você está liberado, Adolfo? Pode-se embora. É um inimigo forte, inimigo perigoso. Aí tirou a vida dele. Após o assalto fracassado na fazenda Cacimba Nova, seu bando se meteu numa briga feia na fazenda Cacimbão, de Antônio Bernardo, resultando em baixas os dois lados. Até o genro do fazendeiro foi pro buraco, e a coisa complicou para o bando de Adolfo. A família inimiga, com a ajuda dos Dantas, ainda conseguiu o reforço de Antônio Catoré, o informante que sabia dos segredos do grupo de Adolfo e que foi contratado pelos fazendeiros rivais. O primeiro passo dos inimigos foi controlar as poucas fontes de águas da região. Adolfo, acostumado a dar rasteira na polícia, agora enfrentava um adversário de peso, o Cabros Bois da Catilha. Na Serra do Brejinho, onde ele achava que estava mais seguro, teve um monte de derrotas. O pior confronto foi na Cacimba da Vazia, onde perdeu 13 homens, incluído Manuel Bugado. Na volta a Riachão e nas serras do Brejinho e do Jabre, o grupo ficou só nos 3 irmãos, sem conseguir se reorganizar. Com a pressão constante, Adolfo percebeu que precisava pousar a Borema e nunca mais voltar. Os 3 irmãos, em situação bastante difícil, chegam em Malta, onde Adolfo, conhecido por sua beleza, casalou com Santina,
uma moça da região e ainda era sua parente. Mas a fama de Adolfo já tinha se espalhado por ali, tornando impossível para os três ficarem tranquilos. Decidiram então se mudar para um lugar isolado, na Serra de Teixeira, construindo 2 casinhas, terreiro com terreiro. Essa fazendinha ele situou lá depois que aconteceu do cangaço. Quando ele abandonou o cangaço, ele construiu essa fazenda assim, ele tinha o dinheiro, ele pegava muito dinheiro desse fazendeiro. O fazendeiro tinha muito dinheiro, ele ia lá pegar, né? Ou ia pegar os matos e encher os bilhacos e ia embora. Era o cesto deles era esse, era tomando. Aí construiu essa fazenda lá na Serra do Teixeira. Durante 2 anos, viveram em certa paz, mas os inimigos estavam sempre de olho. A família Dantas, que tinha influência na área, descobriu o esconderijo dos irmãos e conseguiram autorização direta do chefe de polícia para realizar uma emboscada. Naquele tempo se viesse 30 soldados, ia 20 de alguns mamar a polícia. Hoje ninguém anda mais a polícia, a polícia bem acabou. Antigamente vinha alguns armados para ajudar a polícia. Hoje não usa mais não. Outra descoberta interessante em meio a tantas pesquisas é a questão da morte de Adolfo, onde muitos escritores relatam que Adolfo foi morto em 1881, 1884, inclusive até Câmara Cascudo também fala que foi em torno de 1881, 1882. Mas na verdade, Adolfo Rosa Meia-Noite, ele foi morto em combate ali na Serra do Teixeira, no lugar conhecido como Saco do Adolfo, em outubro de 1887, e não em Malta, como dizem alguns livros e alguns sites por aí. Mas ele tinha falado para a mulher que morria e não corria mais com ele da polícia, ia brigar até morrer. E morreu mesmo, mataram ele. Dos cangaceiros do Nordeste, ele foi um dos únicos a partir para cima para morrer na briga, lutando até o fim, o que deu a ele uma morte de respeito. Uma coisa é certa, Adolfo morreu, mas a sua lenda não. E este documentário é só o início de uma história. A história de Adolfo Rosa Meia-Noite, a Fera de Varas.